Olá, pessoal. Vamos iniciar então, a videoaula sobre marketing internacional. Essa primeira videoaula são muitos slides, nesse primeiro tópico, que nós vamos trabalhar, que é sobre o marketing e a nova economia. É o assunto desse primeiro tópico. Para que a aula não fique muito extensa, eu vou tentar fazer uma aula breve e caso não seja possível explicar todos os slides, eu vou separar essa aula em mais de uma videoaula. Então vamos dar início, sobre as estratégias de marketing internacional voltado para o marketing e a nova economia. Bem, o que nós vamos estudar nesse primeiro tópico? Primeiro, o atual ambiente de negócios. Depois, os desafios da internacionalização empresarial, a importância do marketing internacional na nova ordem mundial, o empresário e a internacionalização e o ambiente de marketing internacional. Então, esses serão os tópicos que serão abordados nesses primeiros slides sobre a disciplina. Bem, dando início então à matéria, qual que é o atual ambiente de negócios, Como a gente pode definir o atual ambiente de negócios? Como eu coloquei para vocês, o mundo ele está o quê? O mundo está mudando. Como a gente pode perceber, o mundo ele não para, ele vive em constante mudanças, E até coloquei uma frase aí do David Visse e de Norton Telecom sobre esse novo mundo, que está mudando. No futuro, haverá dois tipos de gestores, os rápidos e os mortos. Ou seja, acho que está bem claro aí, pessoal? O administrador, o gestor, neste novo ambiente empresarial de globalização, crises, mudanças repentinas na economia, na política, O gestor, ele tem que ser dinâmico, ele precisa ser rápido a essas mudanças. E toda essa mudança que acontece no ambiente externo, obviamente, vai influenciar o ambiente interno das organizações. Então, as empresas precisam estar antenadas ao que está acontecendo no mundo, em termos de política, economia, meio ambiente, responsabilidade social. Então, tudo que é voltado mesmo para as estratégias, para as leis, devem ser analisadas, monitoradas pelos gestores. E eles precisam, através dessas mudanças, estarem adaptando as suas organizações a inovações, a mudanças, Porque aqueles gestores que não fizerem isso, como foi colocado aí na frase, Nós temos os gestores mortos, são aqueles que não fazem nada. São aqueles que apenas estão vendo as mudanças do ambiente e não estão fazendo nada para se adaptar a essas novas mudanças. E principalmente, as empresas precisam mudar para esse novo ambiente. E isso não ocorre somente no marketing internacional, ocorre em qualquer área, em qualquer setor, A necessidade das organizações procurarem se adaptar a esse novo mundo, ou então elas vão entrar em falência e vão acabar fechando as suas portas, ou mesmo minimizando o seu tamanho, tornando-se pequenas empresas. Então é muito importante que fique bem claro aqui, pessoal, que nesse novo ambiente de negócios não há espaço para empresas que não inovam, não há espaço para empresas que não se adaptam as novas condições impostas pela globalização dos mercados, pelas novas economias, por um ambiente que é voltado não somente para o lucro, mas o lucro, como eu já disse a vocês, é uma consequência daquilo que a empresa vai desenvolver, os meios que ela vai utilizar para se adequar a essas novas mudanças. Ou seja, estamos numa fase, numa economia baseada no conhecimento. Aquele que tem conhecimento, aquele que se prepara, aquele que estuda, aquele que busca novos aprendizados. É esse sim que vai conseguir o quê? Através do seu conhecimento, implantar mudanças no ambiente da sua empresa, da sua organização e assim conseguir manter os seus negócios nesse mercado tão competitivo como o atual, ok? E aí, dando continuidade, o novo cenário mundial. Qual é esse novo cenário, O que são essas novas mudanças que estão ocorrendo no mundo, O mundo neste novo milênio, ele está condicionado a
continuidade nas mudanças. E esta continuidade nas mudanças tornou-se habitual e não mais uma simples situação de crise entre dois momentos de estabilidade. Ou seja, pessoal, não há estabilidade no mercado, não há estabilidade nas empresas, não há estabilidade na gestão. O que há é, como eu disse para vocês, mudanças. Mudanças que ocorrem no ambiente externo e que nós, como gestores, não temos do que fazer, né? Em termos de mudanças no ambiente externo, deixar bem claro isso. Mas temos o que fazer no ambiente interno das organizações. Ou seja, essa adaptação, essa necessidade de mudança contínua. Vamos pegar o caso da crise da pandemia, né? Que pegou o mundo de surpresa e as empresas precisaram, em um curtíssimo espaço de tempo, se adaptar. E quando eu falo empresas, pessoal, deixar bem claro que empresas são pessoas, porque as empresas existem, elas fazem negócios, elas produzem produtos, elas produzem serviços por meio de quem? De pessoas. Então as empresas são pessoas. E quando eu falo mudanças empresariais, eu estou falando de mudanças nas pessoas. Nós precisamos estar abertos ao novo. Nós temos que ter essa flexibilidade, né, para a mudança e estar o quê? Condicionados a isso. Não adianta querer imaginar ou sonhar, né, um mundo perfeito, onde nós podemos até a certo ponto se acomodar um pouco, né, se sentir estabilizado. Não existe estabilidade no mundo dos negócios. Isso tem que estar muito bem claro. E o marketing internacional, ele tem essa proposta das empresas poderem estar fazendo negócios em todos os lugares do mundo. Colocar o seu produto, o seu serviço, a sua marca em qualquer lugar do mundo, se adaptando às necessidades, desejos e principalmente à cultura dos locais. E é isso que nós vamos estar verificando nesse novo cenário mundial, um cenário de instabilidade contínua. E a pandemia trouxe isso, né, de uma forma assim radical, abrupta, né? Porque quando você se planeja, se prepara para algo, fica muito mais fácil, né? Mesmo que o planejamento não seja algo estático, né? Ele sofre também mudanças, ele vai se adequando às necessidades do mercado, das organizações, das pessoas. Essa pandemia trouxe o quê? Uma instabilidade total nas sociedades, né? E quando eu falo sociedade, eu também estou colocando, óbvio, né, as organizações, as empresas. E os gestores precisaram se adaptar de uma forma muito rápida, né? As pessoas precisaram se adaptar de uma forma muito rápida. E isso serviu de aprendizado, né? Para que as organizações estejam preparadas para qualquer mudança abrupta ou não, para qualquer alteração que ocorre no mercado e que, se a empresa quiser se manter, ela vai ter que se adequar a essas novas instabilidades que ocorrem continuamente. Então, dando continuidade a isso, né, nós podemos verificar aqui os vetores do desenvolvimento dessa nova economia que, como eu disse, é baseada no conhecimento e que o lucro é uma consequência. Estou deixando bem claro isso porque a economia sempre é destacada, né, na necessidade da lucratividade. E isso não vai acabar, é óbvio. Nós precisamos do lucro para se manter. Só que agora a visão empresarial, a visão empreendedora, a visão gestora, ela mudou. Ela mudou no sentido de que o lucro tem que ser visto como uma consequência de um bom trabalho desenvolvido pelas organizações. E quando eu falo um bom trabalho, eu quero dizer o quê? Utilizar do conhecimento dos funcionários, utilizar das competências e habilidades desses funcionários para que as organizações possam se adaptar a essas novas exigências da nova economia, né? Então, essa nova economia, que é baseada no conhecimento, ela busca o quê? A qualidade dos produtos, ela busca a adaptação dos produtos às novas exigências do mercado, verificar que o nosso cliente, o nosso consumidor, ele passou a ser mais exigente. Por quê? Porque ele tem escolha. No passado, quando você não podia escolher entre um produto ou outro, né? Porque só tinha um, né? Era só uma fábrica, era só uma indústria que produzia aquilo lá, havia um certo monopólio, então
o consumidor ele não tinha que exigir nada, né? Ele não podia exigir. Na verdade, as empresas impunham o seu produto, né? Impunham a sua política, as suas ideias, os seus serviços. E o consumidor ou ele aceitava ou ele não tinha. Simples assim, né? Hoje não, hoje isso mudou. Hoje você tem vários concorrentes, empresas produzindo produtos iguais e o que vai mudar um produto, né? Da escolha do cliente entre um produto ou outro, vai ser o serviço agregado, o diferencial que essa empresa vai desenvolver. E isso faz com que o cliente opte por um ou por outro produto, opte pela tua empresa ou pela do concorrente. Então, é nessa nova ordem econômica que nós precisamos colocar em prática todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, né? Todo o nosso aprendizado e, obviamente, né, as nossas atitudes e vontades, né? Como eu disse já no começo da apresentação, nós vamos ter gestores que vão ser aqueles rápidos e vamos ter aqueles gestores que vão ser aqueles mortos, aqueles que não fazem nada. E óbvio, né, que nós precisamos estar juntamente com os gestores que são rápidos, que fazem a diferença, que se adaptam, né, a essas novas necessidades. E de que maneira isso vai ocorrer, pessoal? Por meio da rapidez, né? A primeira coisa aqui é o quê? A rapidez na tomada de decisão. Como eu já falei para vocês, o papel do gestor é tomar decisões. E essas decisões hoje, elas precisam ser rápidas. Não somente rápidas, mas corretas. Tomar decisões rápidas e erradas, incorretas, não adianta então tomar uma decisão, porque você vai ter consequências desastrosas. Então, essa rapidez na tomada de decisão, elas precisam, além de rápidas, serem corretas, certas. E como que eu consigo isso? Fica aquela pergunta, né? Como que eu consigo tomar uma decisão rápida e certa? Óbvio, né? Através da sua experiência, do seu conhecimento, do seu aprendizado, dos seus estudos, ou seja, da sua preparação, primeiramente. E a partir do momento que você está preparado com o seu conhecimento técnico, né? Aí sim você consegue tomar decisões rápidas, porque você tem aprendizado, você tem experiência. E consegue, obviamente, tomar decisões certas. Nem que isso ocorra, né, de uma forma muitas vezes assim, com medo, com receio que todo mundo tem, né, na hora de tomar uma decisão, é óbvio, mas quando você está preparado, as decisões tendem a ser mais corretas. E caso ocorra alguma falha ou uma decisão não muito bem acertada, o gestor, com a sua experiência, com o seu conhecimento, ele consegue se adequar, se alinhar, né? Se ele está indo para um caminho errado, ele consegue voltar para o caminho certo, a partir do quê? Da sua experiência, do seu conhecimento, tá? Uma outra questão também ligada aqui aos vetores do desenvolvimento da nova economia é a proximidade, né? A proximidade de quem? Da organização ao seu público. É aquela questão do marketing de relacionamento. Você saber se relacionar com o seu público, conhecer o perfil do seu público, saber quem é o seu público, aonde está o seu público, qual que é o perfil do seu público, o que ele quer, o que ele deseja, né? E o principal não é somente entender e conhecer essas necessidades e desejos. O principal é traduzir essas necessidades e desejos em valores para esse cliente. Traduzir necessidades e desejos em produtos para esse cliente. Porque muitas das vezes ele nem sabe o que ele quer. Então é necessário que a empresa consiga o quê? Traduzir essas necessidades e desejos em produtos e serviços. Produtos e serviços que vão atender a esse público, né, que deseja esses produtos, a esse público que necessita desses produtos e mesmo de serviços. Então, essa proximidade com o cliente, esse relacionamento com o cliente, ele deve ocorrer sim pela organização. E de que maneira, pessoal? Visitando clientes, daquela forma tradicional, né, de antigamente, de você visitar esse seu cliente, de ouvir o seu cliente, né, dar abertura para que ele possa dar opiniões, sugestões. A empresa não pode simplesmente ouvir o cliente achando aquilo como uma crítica, mas que essa crítica seja traduzida em produtos e serviços. Então a crítica ela é bem-vinda pelo cliente, ela tem que ser bem-vinda. Embora muitas pessoas não tenham
característica, né, de aceitar a crítica, nós como gestores precisamos sim respeitar e aceitar as críticas dos nossos clientes, né? Por mais que muitas vezes o nosso cliente não esteja certo naquilo que ele está colocando, impondo, falando, né? Mas ele deve ser ouvido. Ele deve ser ouvido e aquilo que ele coloca deve ser analisado pela organização. Por mais bobo que seja, por maior besteira que esse cliente possa estar falando, né? Por mais que ele esteja errado naquilo que ele esteja colocando, a empresa deve sim ouvi-lo e deve colocar na sua pauta isso como uma forma de atender a essa necessidade. E quando esse cliente ele está errado, quando esse cliente ele não tem razão daquilo que ele está falando, a organização deve saber atendê-lo de maneira que o deixe satisfeito, de uma forma que ele entenda que, por mais que ele esteja errado, a empresa está, sim, dando valor para aquilo que ele está colocando. Então, essa proximidade faz parte também dos vetores do desenvolvimento da nova economia e é necessário, então, que as empresas se relacionem com o seu cliente. Novas formas de relacionar, né? Redes sociais, né? As empresas devem estar no Instagram, Facebook, YouTube, em todos os meios possíveis, né? Que ela possa se relacionar com o seu cliente, ela deve estar nas redes sociais. A sua marca tem que ser vista, né? Uma empresa que não aparece, ela é esquecida. Então ela tem que estar aparecendo, ela tem que estar voltada para a divulgação, para a comunicação com esse mercado. E uma das formas, né, é o marketing, né? O marketing ele se torna uma forma essencial quando bem feito, tá? Ele se torna uma forma essencial para que a empresa possa sim estar mais próxima do seu cliente, né? Relacionando-se com o seu cliente de maneira correta e certeira. Outra questão, galera, é o foco, né? A empresa tem que ter foco, atuação focada no seu público-alvo. Por isso que nós falamos antes. A proximidade é importante para conhecer o seu público e a partir desse momento que eu conheço, eu vou focar no meu público-alvo, né? Eu vou atender a esse público-alvo. Então a empresa tem que focar sim, né? E uma das questões aqui também ligada ao foco, uma empresa ela não pode fazer tudo, ela não pode querer abraçar o mundo, né? Querer atender de todas as maneiras possíveis o seu público-alvo. Não, ela tem que ter um foco. E como que ela faz isso? Como que ocorre isso na prática, né? É o que eu falo sempre. Se uma empresa está focada na educação, no ensino, então ela tem que ser boa nisso. Tudo que é secundário, ela terceiriza. Essa é a ideia do foco. Eu vou terceirizar atividades secundárias e vou me aprimorar, melhorar, estudar, entender aquilo que eu tenho que ser bom. No caso do exemplo que eu dei, se eu sou uma instituição de ensino, se eu sou uma escola, eu tenho que ser bom no ensino. Se eu sou uma indústria de calçados, eu tenho que ser a melhor nos calçados que eu fabrico. E tudo que é secundário, seja a parte logística, seja a parte de limpeza da empresa, seja a parte do restaurante da organização, que são atividades secundárias, isso deve ser terceirizado. Não deve ser papel da empresa se preocupar com o restaurante da empresa. Não deve ser papel da empresa se preocupar com a logística. Ela deve terceirizar isso para quem é bom, ou seja, para empresas também que fazem esses serviços e que têm foco nesse serviço. Então, quando uma empresa ela tem foco em algo, ela se torna o quê? Uma empresa de qualidade, de renome, reconhecida porque ela é boa naquilo. Então, nada mais justo do que as empresas devem terceirizar atividades secundárias e devem investir todo o seu capital, todos os seus recursos, né, naquilo que ela deve ser boa, naquilo que ela se propõe a fazer na sociedade, a fazer no mercado, ok? E aí, terminando esses vetores, nós temos a integração da empresa com a sociedade, que é um desenvolvimento o quê? Harmonioso. A empresa, como eu já disse, ela tem que aparecer. Né? E aparecer de que maneira? De forma ética, responsável, junto à sociedade, contribuir com essa sociedade, né? Uma empresa ela já contribui ao pagar impostos e principalmente ao desenvolver produtos que vão atender necessidades e desejos do seu cliente, porque para o marketing, o seu cliente ele não quer um produto. O que o seu cliente quer? Ele quer um benefício.
Então, dando como exemplo, quando um cliente compra uma furadeira, ele não quer uma furadeira. Ele quer aquilo que a furadeira vai fazer, que é o furo. Ele quer um furo, né? Ele quer um buraco na parede para pregar alguma coisa, para colocar alguma coisa, para prender alguma coisa. Então, ele quer o benefício que o produto vai oferecer. Seja uma furadeira ou seja qualquer outro produto que atenda, né, a esse benefício, para o cliente está muito bom. Então, nós temos que entender isso. Ao desenvolver produtos e serviços, nós temos que pensar no benefício que o meu cliente quer com esse produto e com este serviço, e não simplesmente no produto em si. Desde que o produto atenda esse benefício, obviamente, ela vai conseguir, primeiramente, a satisfação do cliente e o principal, a fidelização desse cliente com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço. Ok, pessoal? Então, esses vetores da economia nos dá o quê? Uma ideia, né, de como é esse desenvolvimento, né, voltado para o marketing, voltado para o seu cliente, como uma responsabilidade social mesmo da empresa com a sociedade. E aí nós temos o seguinte agora, quais são os desafios, né, da internacionalização empresarial, né? Quais são os desafios para os gestores, né, ligado à internacionalização? Então, primeiramente, nós temos que entender qual que é o processo de negócios internacionais. Então, eu vou passar para vocês aqui um escopo, né, um escopo geral dos processos de negócios internacionais. Então, se você pretende internacionalizar os seus negócios, o que nós temos que ter como informação? Primeiramente, pessoal, informação sobre o potencial do mercado para onde eu quero vender, né? Então, eu tenho que buscar informações se eu tenho mercado, se eu tenho demanda, se eu tenho consumidor para o meu negócio. Como nós vimos nos vetores, a partir do momento que eu tenho um foco, eu sei quem é o meu cliente, o meu consumidor, eu conheço o perfil dele, então fica muito mais fácil entender se um mercado tem potencial ou não, né? Eu vou verificar naquele mercado se eu tenho clientes ou consumidores de acordo com o perfil ao qual eu quero atender, né? Se eu tenho demanda para isso. E entender também, galera, quais são os objetivos da empresa. Como eu falei antes, qual que é o foco da empresa? Qual que é o objetivo da organização perante a esse outro mercado? Ela quer aumentar a demanda dos seus produtos, ela quer vender mais, né? Ela quer atender novas sociedades, ela quer se tornar mais conhecida, ela quer atender um mercado que ainda não tem esse produto, ou que tem, mas que não está atendendo as demandas, ou não está satisfazendo a sua demanda, né? Então vem aquela decisão. Eu devo internacionalizar? Sim ou não? Através dessas informações do mercado e dos objetivos da empresa, eu devo internacionalizar? É uma decisão que a empresa tem que tomar. E grande parte das empresas, a gente sabe que tomaram a decisão de internacionalizar, né? Senão nós não teríamos essa diversidade de produtos que nós temos no mercado hoje, né? De várias marcas, né? Muitas empresas transnacionais agindo no mercado nacional. Por quê? Porque tomaram a decisão de internacionalizar. E aí vem a questão do quê? Da estratégia, né? É o nível de envolvimento da empresa com aquele mercado. Ela vai atender uma pequena demanda, ela quer atender o máximo possível do mercado. Isso tudo vai depender das suas estratégias. Que estratégias? Ela tem capacidade para isso, né? Ela vai ter que fazer uma parceria para conseguir isso. Ela vai ter que montar uma unidade produtiva nesse novo mercado. Então, são várias estratégias que a organização tem que pensar ao querer internacionalizar. E aí sim, através dessas informações, ela vai selecionar quais mercados ela poderá entrar, quais mercados ela poderá disponibilizar o seu produto ou o seu serviço. E aí pensar, né, nos métodos de como ela vai entrar nesse mercado. E é isso que nós vamos estar estudando nesses tópicos, né, daqui em diante, né? Quais são os métodos de entrada no mercado? Como que ela pode entrar nesses mercados internacionais? E aí, dando continuidade, né, nós temos
vários setores, né? Vários departamentos que precisam se adaptar à internacionalização, né? O que esses departamentos, o que a empresa precisa fazer? Então, por exemplo, em termos de marketing, né? O produto, qual o produto que vai ser colocado no mercado, se eu vou ter que adaptar ou não esse produto ao mercado, o preço, né? Qual que é o preço que eu vou ter que colocar nesse produto ao mercado, se é um preço competitivo, se ele vai ser maior que o dos concorrentes, porque o meu produto ele tem um diferencial e o meu cliente vai pagar por esse diferencial, como eu vou distribuir esses produtos nesse mercado, se eu vou ter algum parceiro ali para fazer essa distribuição, se eu vou ter uma distribuição própria, a não ser que eu conheça muito bem o mercado, caso contrário, o melhor é você terceirizar isso para quem sabe, para quem conhece, e como eu vou me comunicar nesse mercado, como eu vou divulgar a minha marca, o meu produto ou o meu serviço. Nada mais é aqui que os 4 P's do marketing, né? Como que eu vou desenvolver os 4 P's do marketing no mercado internacional? Como eu disse para vocês, é uma adaptação. Como que eu vou adaptar os 4 P's que eu já utilizo no mercado interno e vou adaptá-lo para o mercado externo, né? Questões ligadas a finanças. Quais são os riscos cambiais em termos de políticas, né? De dinheiro, de moeda, né? Eu tenho risco. A moeda ela pode sofrer alterações de valores e a gente sabe que sofre, né? Então, quais são os riscos que eu posso ter neste caso? É um mercado estável, instável, e a grande maioria dos mercados são estáveis, né? Então, esse risco tem que ser colocado pelas empresas. Nós estamos vendo agora, diante da pandemia, né? Muitos produtos que vêm de fora do país, né? Que são importados para o Brasil, sofrendo, né? A questão do valor, do preço, devido ao câmbio, devido à questão do dólar, especialmente, né? Que no Brasil tem tido uma alta muito grande, né? No momento atual que eu estou ministrando essa aula, né? Nós estamos em 2020, no segundo semestre de 2020, então nós estamos vendo, na verdade, né? Essa situação ocorrendo no Brasil, devido à alta do dólar, muitos produtos aí que são até fabricados aqui, mas que têm peças que vêm de fora, sofrendo um aumento de preço, né? Outra questão também, em termos de finanças, são os riscos políticos, né? A instabilidade da política, né? Das decisões tomadas pelos políticos, das políticas que são feitas no país. Então, isso tem que ser avaliado também, né? Analisar a política do país aonde você pretende colocar o seu produto ou seu serviço, ou mesmo montar uma indústria, né? Qual é o investimento necessário? Eu vou ter um alto investimento se eu for montar uma unidade produtiva? Eu posso pensar no investimento menor se eu fizer parceria, mas compensa eu fazer essa parceria? Esse parceiro é de confiança? Ele vai dar atenção ao meu produto ou meu serviço? Ou meu produto e serviço vai ser mais um no portfólio desse parceiro? Então eu tenho que pensar nessa situação, né? E o preço de transferência. O que é o preço de transferência? É o valor que vai ser cobrado nesse país. Ao enviar o produto lá, muitas taxas, né, são pagas para eu poder exportar o meu produto. E aí, se eu for exportar mesmo o produto fabricado aqui no Brasil para outro país, quais são as taxas que são cobradas? Quais são as restrições que o mercado coloca para a entrada de novos produtos? Então, compensa, muitas vezes, eu montar uma unidade produtiva nesse outro mercado, que de repente eu vou ter menos taxas, né? Eu vou estar produzindo no país, então eu vou estar colaborando com a sociedade daquele país, e isso pode influenciar na diminuição dos meus custos, embora eu tenha que fazer um investimento alto inicialmente. E aí vem aquela questão, né? Eu vou buscar crédito naquele país, eu vou tentar fazer uma negociação com os governantes daquele país, ou eu vou entrar com uma parceria com quem já está no país produzindo, trabalhando. Então são questões, pessoal, e eu estou colocando aqui muitas dúvidas, né, para que a gente esteja preparado. A partir do momento que você pensa como gestor internacionalizar, são várias informações que têm que ser tomadas. Eu não posso simplesmente pensar, vou exportar, vou vender para outro país e pronto. Não, eu tenho que levar em consideração muitas, mas muitas informações antes de pensar em exportar.
tá? Outra questão que eu tenho que pensar aqui são nas minhas operações, né? Na parte produtiva, né? Como que eu vou desenvolvê-la? Caso eu venha a pensar em internacionalizar a minha produção, a produzir naquele país, como que vão ser as operações externas? Quais adaptações eu tenho que ter para aquele país, né? Dependendo do clima, né? Eu vou ter que me adaptar, dependendo das restrições ambientais que pode ter naquele país. Então eu tenho que analisar esses fatores externos, né? Para eu poder montar uma atividade produtiva. Eu tenho que pensar na minha produção, como ela vai ser feita, né? Eu vou estar investindo mais em máquinas, né, robóticas, eu vou precisar de funcionários, esses funcionários vão ser enviados daqui para outros países, eu vou aproveitar dos funcionários daquele país, que obviamente, né, vai ser o mais interessante você aproveitar dos funcionários que já estão ali, porque o custo vai ser menor, eles já conhecem a cultura do local e eles também podem, né, colaborar com as minhas operações. Como que vai ser o abastecimento, né? Esse abastecimento que eu coloco aqui em destaque para vocês, pessoal, está ligado ao quê? A questão mesmo de como eu vou desenvolver a minha logística lá, para que os produtos ao qual eu estou vendendo, eles estejam o quê? Atendendo a essas necessidades, né? Eu tenho que pensar como que eu vou fazer a entrega desses produtos nesses mercados, né? Então, como que vai ser feito isso? Então, eu tenho que pensar. Eu não posso simplesmente querer produzir no país e não pensar na logística de distribuição, né? No abastecimento dos locais de vendas. Porque se o meu cliente não encontrar o produto, né, o meu público-alvo não encontrar o produto, obviamente não vai ter necessidade de eu me instalar nesse local. Então eu tenho que pensar em como eu vou montar os processos de abastecimento, de entrega desses produtos nesses mercados. Outra questão importante, né? O estudo da localização, né? Em que locais estratégicos eu vou ter a minha indústria, eu vou ter pontos de vendas, eu vou ter centros de distribuição, se for o caso. Então eu tenho que também fazer um estudo de localização. E último, né? Em último lugar aqui, de estoque. Eu vou produzir para estoque, eu vou ter que ter estoque, eu vou produzir sob pedido, sob encomenda. Então eu tenho que pensar também nessa questão, né? E também dos fornecedores, né? Quem são os fornecedores que vão fornecer? Eles estão nesse mercado. Eu vou ter que também ter fornecedores de outros países vendendo para mim. A ideia aqui, obviamente, se você está começando, é que você consiga ter fornecedores locais, né? Fornecedores da localidade onde você pensa em montar a sua empresa. Então são várias questões aqui relacionadas também às atividades operacionais. E por fim, nós temos que pensar na questão do RH, né? Eu vou ter expatriados. O que são expatriados, né? São aqueles funcionários que estão no Brasil e que vão ser enviados para esse outro país. São os chamados expatriados. Esses expatriados, né, que vão estar ali trabalhando para a empresa, obviamente, as empresas utilizam muito da parte de gestão, né, da parte administrativa, porque são pessoas de confiança, que já conhecem a cultura da minha empresa, né, da empresa em si, para poder adaptá-la a uma nova cultura. Então, principalmente esses funcionários administrativos, geralmente eles saem do mercado nacional, né, no caso aqui do Brasil, e vão trabalhar em países onde eu penso em montar a minha empresa, né? Então eu tenho que pensar em quais serão esses expatriados que estarão trabalhando para a organização. Eu tenho que pensar também dos nacionais. Quando eu falo nacionais, são aqueles daquele país aonde eu estou montando a minha empresa, né? Quais funções, quais funcionários eu poderei contratar para trabalhar na organização, né, daquele país. E quando você pensa em montar em outro país, obviamente que uma das exigências, né, da política daquele país é que você contrate funcionários daquele local, né? Obviamente para contribuir para aquela sociedade, porque senão não tinha motivos para que o país, né, o governante, permitisse a sua entrada. Então é uma das questões que vão ser negociadas quando você pensar em entrar num novo país, né? Quem você vai contratar, quantos serão contratados, né? Outra questão também são as motivações, né? Como que esses funcionários serão motivados?
qual é a política de RH para motivar? Lembrando que políticas ocorridas no Brasil nem sempre serão as mesmas no outro país, né? Os países são diferentes, eles têm culturas diferentes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Vamos supor que eu queira montar minha empresa na Índia. Aqui no Brasil, se a empresa ela faz uma confraternização, faz um churrasco, né? Isso é uma motivação para o funcionário. Diferente da Índia, né? Você não vai poder lá fazer um churrasco. Você vai poder fazer uma outra forma de confraternização, mas que não vai envolver um churrasco, porque não vai pegar bem e não é uma motivação para o funcionário. Pelo contrário, você vai estar ofendendo a crença do funcionário. Então eu tenho que estar pensando nas maneiras que eu vou motivar esse funcionário a trabalhar, ou seja, as políticas de recursos humanos para aqueles funcionários. Outra questão é pensar no quê? No recrutamento e na seleção. Como que vai ser feito o recrutamento e a seleção? Vai ser feito lá? Vai ser feito por aqui? Vai ser feito online? De que maneira? Eu vou ter pessoas ali para fazer isso? Os próprios expatriados que vão fazer o processo de recrutamento e seleção? Então eu tenho que pensar nas políticas também de recrutamento e seleção, né? Tanto daquele país, como também ao passo que eu venha levar pessoas do Brasil para lá. E aí a empresa tem duas definições aqui, duas decisões, né, ao pensar em levar funcionários daqui ou de utilizar funcionários do país onde ela está se instalando. Em que sentido, né, essa decisão é tomada? Quando você tem funcionários nacionais, né, aqui do Brasil mesmo, que vão trabalhar fora, que são os expatriados, a empresa está pensando no seguinte: eu já tenho um funcionário que já conhece a cultura da minha empresa, já sabe a minha empresa, e ele, por conhecê-la, ele vai adaptá-la à realidade daquele local. Por um lado, ao contratar funcionários do país onde a empresa está se instalando, é interessante porque você vai ter funcionários que já conhecem as regras, já conhecem o país, já conhecem a cultura do local e vai facilitar. Então, nada melhor que unir o útil ao agradável, né? Você ter parte de funcionários nacionais, que são os expatriados, e também funcionários que já moram, né, que já são do país onde você está se instalando. Então, isso daí seria o ideal. Você ter esses dois tipos de funcionário, levando pessoas que já conhecem a sua cultura, a sua empresa, né, e funcionários que já conhecem a cultura do país onde você está se instalando, que vai facilitar muito o trabalho. E, a partir daí, para que a gente dê continuidade ao processo de negócios, né, é necessário, então, um plano para cada mercado. Então, para cada mercado que você pretende se instalar, você tem que desenvolver um plano de ação, um plano para aquele mercado. E quando eu falo plano, eu também estou falando de plano de negócios, né? Planos de negócios internacionais. Da mesma maneira que um empreendedor ele tem que montar um plano de negócio no Brasil, numa empresa que ele está pensando em montar ou desenvolver, no país onde ele vai se instalar também tem que ser, principalmente, né? Porque ele vai ter que, nesse plano, se preparar para as novas exigências e mudanças, né, necessárias da empresa para se adaptar àquele país. Então, um plano para cada mercado. Se você for para um único mercado, é simples, né? Você vai fazer um plano para aquele mercado. Se você pensa em montar a sua unidade produtiva, o seu negócio em vários países, então um plano de negócios para cada país terá que ser feita, tá? Então, eu tenho plano para o mercado, para cada mercado, plano de negócio internacionais adaptado, né? E um plano de negócio internacional, ou seja, um plano que vai envolver a cultura do país como um todo, levando em consideração a cultura do país como um todo. Então, um plano de negócios tem que ser feito, deixar bem claro isso, e um plano tem que ser feito para cada mercado aonde você pensa em montar o seu negócio. Da mesma maneira que no Brasil, se você tem uma unidade, vamos supor, em Fernandópolis, ou em Santa Fé, ou uma unidade em Jales, nós podemos fazer um plano
praticamente igual ou muito parecido, não vai ter muita diferença. Agora, se você pensa em abrir uma unidade, por exemplo, no sul do país, no Rio Grande do Sul, em alguma cidade do sul, com certeza você vai ter que montar um plano diferente, porque já muda, né? É culturas diferentes. Mesma coisa, eu vou montar uma unidade no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso já tem uma cultura diferente também das pessoas, né? Porque eles têm uma realidade diferente. E isso também vai interferir. Logicamente que no caso do Brasil, você vai estar fazendo adaptações, né? No caso de mercados externos, nem sempre vai ser você vai poder fazer adaptações. Você vai ter que fazer uma mudança radical no plano, atendendo o quê? As necessidades daquele país, a cultura daquele país, a língua daquele país, né? Por isso, então, através do plano, aí sim eu consigo desenvolver então as minhas operações nos mercados externos. Então, o plano de negócios ele se torna necessário, ele se torna imprescindível para o desenvolvimento dos negócios. Isso vocês já aprenderam, já viram sobre isso, né? E continua a mesma lição para quando você vai pensar em trabalhar em mercados externos também, tá, galera? Pessoal, a aula já está extensa, né? Deixa eu ver aqui. Ela já tem 40 minutos, né? Ela já está extensa. A intenção era colocar uma aula de meia hora, pelo menos, mas eu vou parando por aqui então, tá? E eu vou dividir então esses slides, essa matéria inicial, né? Que a gente está falando sobre, inicialmente, né? Sobre o marketing e a nova economia, em mais videoaulas. Então eu termino essa primeira videoaula aqui com vocês e depois eu vou montar a continuidade então dessa aula para não ficar muito cansativo e maçante. Tá joia? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.